Ciência e saúde, cooperação e sustentabilidade. Em 1900, a fundação da Câmara de Comércio França-Brasil no Rio de Janeiro representou um marco na relação entre os dois países, com foco no fortalecimento de seus laços comerciais e industriais, mas também sociais, culturais e científicos. No mesmo ano, a criação do Instituto Soroterápico Federal, embrião do que se tornaria a Fundação Oswaldo Cruz, trouxe no seu DNA a longa história de uma cooperação bilateral iniciada no século XIX, na qual se destacaram personalidades emblemáticas da ciência e da saúde, como Louis Pasteur e Oswaldo Cruz. Há mais de 120 anos, Brasil e França renovam e inovam nessas diferentes frentes de colaboração que se inspiram mutuamente e se traduzem em projetos e realizações de impacto positivo. Na 21ª edição do Prêmio Personalidade da Câmara de Comércio França-Brasil, queremos celebrar essas iniciativas e valores através do percurso excepcional da primeira mulher eleita como presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima. Socióloga e pesquisadora, Nízia destaca-se na abordagem transdisciplinar e inovadora da saúde, tendo como alavancas a produção, transmissão e difusão do conhecimento em nível nacional e internacional. Suas relevantes contribuições para o fortalecimento de nossas relações bilaterais são ilustradas por uma diversidade de ações e parcerias que se inscrevem nessa dinâmica. À frente da Fiocruz desde 2017, a atuação de Nízia é também marcada pela necessidade de colocar os temas da saúde, ciência, tecnologia e inovação em relação com as demandas da sociedade, em aderência com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sua trajetória pautada por valores humanos, solidez técnica, liderança e cooperação foi certamente crucial para conduzir a Fiocruz no enfrentamento da pandemia de Covid-19, com ações que engajaram sociedade civil, setor privado e governo. A homenagem a Nízia Trindade Lima conjuga assim esse duplo reconhecimento. Seu engajamento na continuidade de uma parceria histórica entre nossos dois países e o papel fundamental desempenhado à frente de uma instituição que orgulha e honra a todas e todos nós. Conheço Nízia Trindade Lima há muitos anos, como professora, gestora e autora de excelência nas áreas de Sociologia e História das Ciências e da Saúde no Brasil. As principais marcas de Nízia no trabalho são as 1000 ideias vibrantes que tem diariamente, estimulada pela convicção de que a ciência e os cientistas da Fiocruz têm que se aproximar cada vez mais da população brasileira. Como professora, Nízia formou e inspirou gerações de alunos. Vimos juntos cursos em que pensadores franceses eram também a nossa referência para pensar e compreender os próprios modos de escrita da história do Brasil. Hoje em dia, temos lido e debatido a importante produção francesa sobre a mudança climática, o antropoceno e o destino da vida no planeta. Atualmente, Nízia é a nossa presidente, a primeira mulher presidente da nossa instituição em 121 anos de história. É uma grande emoção, e eu falo por todos os amigos e companheiros de trabalho, acompanhar as realizações dessa importante cientista brasileira, cuja trajetória já é parte incontornável da própria história da Fiocruz. Nízia Trindade Lima, primeira mulher no cargo de presidente da instituição em 120 anos. Você, Nízia, lidera hoje grandes problemas de saúde pública que avassalam o Brasil. Você é pessoa-chave, como outros personagens históricos, tais como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, que enfrentaram a peste bubônica, a febre amarela e a varíola, ou ainda a gripe espanhola. Para você, Nízia, a pandemia do coronavírus que hoje enfrenta não é só uma crise sanitária, mas uma crise humanitária. A ligação que nos une, Nízia, festeja somente uma quinzena de anos, quando no ano do Brasil na França, em 2004, eu coordenava o Polo Américas da Rede Internacional do Instituto Pasteur, e você, socióloga, diretora e cientista da Casa de Oswaldo Cruz, se associou a Marie-Hélène Marchand, doutora em estudos políticos e secretária-geral perpétua do Instituto Pasteur de Paris, para fotografar e eternizar a histórica ligação entre as nossas instituições, a Fiocruz e o Instituto Pasteur, escolhendo homenagear Louis Pasteur e Oswaldo Cruz num livro sobre a inovação e a nossa tradição em saúde. Você, Nízia, hoje
sagra o legado desta obra mais que centenária, estimulando a produção de conhecimentos e a elaboração de políticas públicas, o ensino e a produção de imunobiológicos, como a vacina que hoje salva a vida de milhões de brasileiros. Com este prêmio da Câmara do Comércio França-Brasil Rio de Janeiro, você, Nízia, nos honra por perpetuar a importância da agregação de culturas científicas das nossas instituições. Em nome do Instituto Pasteur que represento aqui no Brasil, eu felicito você, mulher empoderada, altiva e discreta, ética e rigorosa, e que, uma vez mais, é a prova viva da qualidade dos laços acadêmicos que unem a Fiocruz e o Instituto Pasteur. Parabéns, Nízia. A Câmara de Comércio França-Brasil ecoa essas vozes e convida vocês a celebrar, através de Nízia Trindade Lima, a cooperação nas áreas da saúde e da ciência como pilares para a construção de sociedades solidárias, responsáveis e inovadoras. Muito boa noite a todas e todos, bienvenue, boas-vindas à 21ª edição do Prêmio Personalidade França-Brasil, uma realização que contou com muitos parceiros que gostaríamos de agradecer desde já. Nosso merci a Sanofi Pasteur, Servier, MedRio Checkup e Michelin, patrocinadores ouro desta iniciativa. Estendemos também esses agradecimentos à EDF Norte Fluminense, Engie, Crédit Agricole, L'Oréal Brasil, Pierre Fabre, Safran, Total Energia e Voltalia, nossos patrocinadores prata. Gostaríamos de informar ainda que nosso evento seguiu todos os protocolos sanitários e de segurança necessários, com a apresentação de carteira de vacinação. E as pessoas e equipes presentes aqui conosco, neste belíssimo espaço do Museu do Amanhã, foram devidamente testadas para esses fins. A abertura de nossa cerimônia foi norteada por palavras-chave: saúde, ciência, cooperação, sustentabilidade. É a conjugação desses temas e seus desdobramentos em realizações inovadoras em prol da sociedade que orientaram a homenagem da Câmara de Comércio França-Brasil à trajetória de Nízia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Ao longo de nossa celebração, ressaltaremos a relevância da cooperação como vetor de desenvolvimento sustentável e teremos um momento dedicado à reflexão de nossa laureada sobre as principais lições da pandemia de Covid-19 nesse contexto. Mas antes disso, gostaríamos de dar a palavra a personalidades que prepararam sua própria homenagem à Nízia. A primeira delas é também uma mulher líder, cujo percurso, atuação e valores estão alinhados com as exigências ambientais, sociais e de governança e que nos honra com a sua participação. Trata-se da excelentíssima embaixadora da França no Brasil, senhora Brigitte Collet. Madame l'ambassadrice, la parole est à vous. Chère doutora Nízia Trindade Lima, chers amis, je remercie tout d'abord la Chambre de commerce franco-brésilienne de Rio de Janeiro de m'offrir l'occasion de rappeler quelles sont les qualités et accomplissements exceptionnels qui ont conduit la France à remettre sa plus haute distinction, la Légion d'honneur, au grade de chevalier, à la présidente de la Fiocruz. Nous avons tout d'abord voulu reconnaître son engagement continu pour promouvoir la santé dans toutes ses dimensions, grâce à une approche multidisciplinaire, biologie, sciences sociales, santé collective, environnement et bien sûr éducation. Nous avons aussi voulu reconnaître son engagement pour permettre à tous d'accéder à la santé grâce au système unique de santé. Nous avons également voulu saluer sa capacité à mobiliser la Fiocruz contre le Covid-19. En un temps record, la Fiocruz est devenue centre de référence et de vigilance pour suivre l'épidémie et les mutations des variants, a créé un centre hospitalier dédié et s'est lancé dans la fabrication de vaccins.
Ensuite, nous croyons que face à la pandémie de négation de la science, pour reprendre l'expression de la prix Nobel de chimie Emmanuelle Charpentier, il est primordial de saluer le rôle des scientifiques et notamment des femmes de science. Enfin, nous avons voulu remercier une partenaire remarquable qui a choisi de prolonger l'historique coopération entre la Fiocruz et la France, d'abord avec l'Institut Pasteur, et avec laquelle nous partageons en outre le concept novateur d'une seule santé qui fait le lien entre la situation de l'environnement et la santé de l'humanité. Permettez-moi d'ajouter à titre personnel que j'ai eu grand plaisir à découvrir une personnalité aussi attentive aux autres et aussi soucieuse des prochaines générations. Toutes mes félicitations à vous, Trindade, et bravo à la Chambre de commerce pour cet excellent choix. Merci, Madame l'Ambassadrice. Obrigada, Senhora Embaixadora, por essas palavras. A França é hoje o terceiro maior investidor estrangeiro direto no Brasil, com mais de 1.000 empresas implantadas que geram emprego e renda para mais de 500 mil pessoas. Fundada em 1900, a Câmara de Comércio França-Brasil comemorou este ano 121 anos de uma sólida relação bilateral. Nossas empresas de todos os portes atuam em múltiplos setores, geram frutíferas transferências de tecnologia e investem massivamente em projetos de pesquisa e inovação por meio de centros de pesquisa próprios e no âmbito de parcerias estabelecidas com estruturas externas. É para falar em nome dessas empresas que temos a honra e a satisfação de chamar ao palco nosso presidente, Monsieur Patrick Sabatier. Cara Nícia, caros membros do Conselho de Administração, diretoria e demais associados da Câmara de Comércio França-Brasil, caras amigas e amigos, chers amis, é uma grande honra e alegria para mim estar com vocês para celebrar a 21ª edição do Prêmio Personalidade França-Brasil, tendo como laureada Nícia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Através do reconhecimento do percurso de excelência de Nícia como profissional e de sua liderança à frente dessa instituição de renome internacional, esta homenagem é emblemática da força da cooperação bilateral França-Brasil e conecta passado, presente e futuro. O passado primeiro precisa voltar no tempo, a partir da segunda metade do século XIX. A admiração e interação cultivadas entre o imperador Dom Pedro II e Louis Pasteur foram orientadas por uma visão comum da ciência para melhorar a saúde e a qualidade de vida das populações. Além da longa correspondência trocada entre os dois homens, o imperador ajudou até como mecena na fundação do Instituto Pasteur em 1887. A busca de conhecimento e produção científica de alta qualidade levara Oswaldo Cruz ao Instituto Pasteur, em Paris, para estudar microbiologia e imunologia. Mesmo se Oswaldo Cruz e Louis Pasteur, que faleceu em 1895, não chegaram a se conhecer, sua estada em Paris o inspirou a reunir um grupo de jovens pesquisadores que consolidou o papel do Instituto, que viria a receber seu nome como grande referência da pesquisa em saúde no Brasil. O círculo virtuoso dessa dinâmica acelerou nossas interações e parcerias França-Brasil. Desde então, formando e inspirando sucessivas gerações de profissionais de saúde pública. Foi expandida a colaboração da Fiocruz com outras instituições francesas, como o Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale e o Centre National de la Recherche Scientifique, mas também com empresas que são membros de nossa Câmara de Comércio França-Brasil, a exemplo da Sanofi Pasteur e da Servier. O presente faz que
a Fiocruz tenha, mais uma vez, um papel fundamental na vida do povo brasileiro. Frente à maior crise sanitária, econômica e social vivida pela humanidade em décadas, a Fiocruz alçou um novo patamar de excelência em matéria de respostas pluriais a epidemias, construídas em parceria com a iniciativa privada, a sociedade civil e autoridades públicas. Além das ações já citadas por nossa excelentíssima embaixadora Brigitte Collet, em seu eloquente depoimento, gostaria de destacar aqui o exemplo do programa Unidos contra a Covid-19, que, segundo o relatório de impacto consolidado pela Fiocruz em junho deste ano, mobilizou instituições e indivíduos e captou cerca de 495 milhões de reais. Nícia Trindade Lima personifica a história e o presente da Fiocruz. Ela personifica a dedicação, o engajamento e a excelência técnica dessa organização e de suas equipes, em toda a sua diversidade. Ela personifica a cooperação nacional e internacional, associando instituições públicas, setor produtivo e sociedade civil. Primeira mulher eleita à frente da Fiocruz, sua gestão desde 2017 se destaca através de compromissos e exigências ambiental, social e de governança. Podemos citar de forma não exaustiva a defesa do direito universal à saúde e compromisso com o SUS, a promoção da ciência, tecnologia e inovação em benefício da sociedade, a valorização dos trabalhadores e das relações de trabalho inclusivas e com respeito à diversidade, a integração da saúde na agenda ambiental e de desenvolvimento sustentável, a priorização da educação e divulgação científica para a ciência, a saúde e a cidadania, o foco para a agenda de comunicação como fator estratégico do desenvolvimento institucional e como direito da sociedade, a orientação para uma cooperação internacional com o fortalecimento do Sistema Universal de Saúde e o desenvolvimento científico e tecnológico, a realização de uma gestão democrática comprometida com o papel da instituição pública estratégica de Estado, a contribuição para a construção da Fiocruz do futuro. No futuro, não há dúvida que a ciência terá, mais do que nunca, um papel fundamental para a saúde pública, mas também para a saúde do planeta. E não há dúvida que a Fiocruz terá um destaque chave. Através da cooperação, a área de saúde deve estar no coração da agenda de sustentabilidade, que tem uma vocação universal. Precisa também trabalhar para a elaboração de políticas que permitam a continuidade de investimento em ciência e tecnologia e que permeia toda uma cadeia de inovação, de produção do conhecimento, a geração de produtos. A pandemia de Covid-19 deu tangibilidade à evidência de que a saúde é um fator e um motor de desenvolvimento. A ciência deve ser vista como um investimento fundamental, notadamente à luz de oportunidades que dão ao Brasil a possibilidade de ocupar um espaço de liderança a nível mundial, como é o caso da bioeconomia, setor no qual saúde, sociedade, meio ambiente e economia andam de mãos dadas. A ciência oferece também grande oportunidade para a capacitação de jovens, mulheres e homens para explorar seus potenciais e a criação de emprego de qualidade. Toda essa jornada está alinhada com os valores e a agenda da Câmara de Comércio e Indústria França-Brasil, que prioriza tecnologia e inovação, sustentabilidade e diversidade, crescimento e emprego. São todas essas oportunidades que podemos desenvolver ainda mais,
através da união de forças e de cooperação que caracteriza nossas histórias e eternas relações França-Brasil. No programa para Mulheres na Ciência, que meu grupo, L'Oréal, criou em parceria com a Unesco, temos a profunda convicção de que o mundo precisa da ciência e que a ciência precisa de mulheres. Você, cara Anícia, é a personificação dessa convicção. Em nome da Câmara de Comércio e Indústria França-Brasil, reitero aqui nosso reconhecimento para sua brilhante atuação e percurso e nosso grand merci por todas as realizações e projetos futuros. Nossos agradecimentos são extensivos a todas as equipes da Fiocruz. Merci beaucoup. Muito obrigada, cher Patrick, por essa homenagem que nos projeta para um futuro pautado por diversidade, inovação, responsabilidade e sustentabilidade. Como você ressaltou, empresas da Rede França Brasil fazem parte dessa história, a exemplo da Sanofi Pasteur e da Servier, parceiras da 21ª edição do Prêmio Personalidade, que prepararam uma mensagem especial para a nossa homenageada. É com grande satisfação que passamos então a palavra a Ana Garcia-Sébriand, diretora-geral da Sanofi Pasteur Brasil, e Mathieu Fitoussi, diretor-geral dos laboratórios Servier do Brasil. Boa noite. Nossa história com a Fiocruz data de 1897, quando Oswaldo Cruz foi a Paris como o primeiro brasileiro a estudar no Instituto Pasteur. Por isso, é uma honra representar a empresa nesta merecida homenagem à doutora Anícia Trindade Lima. À frente da Fiocruz, no momento mais desafiador da saúde brasileira, Anícia fez e continua fazendo história no avanço da ciência e da saúde pública do Brasil. Ela é certamente o exemplo de uma profissional comprometida com o país e com a excelência da sua gestão. Além disso, como a primeira mulher a comandar a Fiocruz em 120 anos, é também uma líder feminina que inspira a todas e todos nós. Por estes e tantos outros motivos, reforçamos esta homenagem a Anícia e a parabenizamos por sua trajetória. Ao longo dos 45 anos de história da Sanofi Pasteur no Brasil, temos a honra de ter participado da trajetória da Fiocruz por meio de projetos de colaboração científica e transferência de tecnologias em vacinas. Temos certeza que, sob a gestão da Anícia, a Fiocruz seguirá fortalecendo seu legado e esperamos, juntos, continuar contribuindo com a ciência e a proteção da saúde pública do país. Parabéns, Anícia, pelo reconhecimento e parabéns à Câmara de Comércio França-Brasil por essa excelente iniciativa. Muito obrigada. Sou Mathieu Fitoussi, diretor-geral dos laboratórios Servier do Brasil. É uma grande honra participar deste reconhecimento à doutora Anícia Trindade como personalidade França-Brasil nesta edição. Não é uma surpresa para mim, porque mesmo antes de minha chegada ao Brasil, já tinha conhecimento dos vários projetos de parceria entre a Fiocruz e a Servier. Projetos de cooperação técnica, prêmios de incentivo à pesquisa, além de parceria em produção de medicamentos inovadores. Pessoalmente, tive a oportunidade de ver a liderança da doutora Anícia, seu forte compromisso com as bases da inovação e desenvolvimento científico brasileiro e fortalecimento do SUS. Doutora Anícia, você é uma grande inspiração, exemplo e liderança para todos nós que buscamos melhorar a saúde das pessoas através da pesquisa e progresso terapêutico. Obrigado e parabéns. Muito obrigada, un grand merci, chère Ana Garcia-Sébriand e Mathieu Fitoussi, por essa homenagem. Bravo por essa longeva e frutífera colaboração com a Fiocruz. Esses depoimentos vêm reforçar as conexões entre passado, presente e futuro de nossas relações França-Brasil, tendo a ciência e a sustentabilidade como norteadores. A escolha do Museu do Amanhã como espaço para a realização desta cerimônia é, nesse sentido, emblemática. Essa sinergia se acentua ainda por iniciativas realizadas pelo museu em parceria com a Fiocruz. Para compartilhar sua mensagem em homenagem a Anícia Trindade Lima,
Chamamos ao palco o presidente da instituição, Ricardo Piquet. Em nome de todos que fazem o Museu da Manhã, gostaria de parabenizar a presidente Nízia Trindade pelo trabalho incansável e extremamente comprometido com o fortalecimento da Fiocruz. Uma atuação que se tornou ainda mais desafiadora no contexto desta pandemia que nós vivemos. Defender a Fiocruz é defender todos os brasileiros, é garantir que a saúde pública esteja na dianteira das pesquisas do progresso científico, promovendo mais condições para uma sociedade brasileira mais justa. Nós aqui do IDG, responsáveis pela gestão do Museu da Manhã, consideramos que a Fiocruz é muito mais do que uma parceira, uma verdadeira referência na valorização da ciência e da aproximação do conhecimento científico com nossos diversos públicos. Por isso, contar com o apoio da Fiocruz no desenvolvimento da nossa exposição Coronaceno, num momento tão complexo desta pandemia, foi fundamental para o sucesso dessa iniciativa. E ainda, uma grande oportunidade para nós de contar com a arte e com a cultura para construir uma relação ainda mais próxima entre a ciência e a sociedade. Muito obrigada, senhor Ricardo Piquet, por essas palavras. Chegou agora o momento especial do qual falamos a vocês no início de nossa cerimônia. Um momento que nos dará a oportunidade de mergulhar um pouco mais nos elos e correlações entre saúde e sustentabilidade à luz das lições aprendidas na pandemia e abordar o papel da cooperação internacional, em particular da cooperação França-Brasil, para endereçar alguns dos principais desafios do século XXI e que unem instituições científicas, setor privado, sociedade civil e governos. Para compartilhar essas reflexões com todas e todos nós, é uma honra, uma satisfação chamarmos ao palco nossa laureada, Nízia Trindade Lima, presidente da Fiocruz, e a jornalista, diretora na FSB Comunicação, Viviane Moura. Obrigada, Jaqueline. É com muita honra que estamos aqui com Nízia Trindade Lima, a primeira mulher presidente da Fiocruz, a primeira socióloga presidente da Fiocruz. Num cenário muito difícil, Nízia está à frente da Fiocruz com muita firmeza e competência. Antes de tudo, Nízia, obrigada pelo seu trabalho e pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Viviane, me sinto muito honrada com esse prêmio Personalidade França-Brasil e com esse reconhecimento pela Câmara de Comércio França-Brasil. Nízia, a França e o Brasil possuem um longo histórico de cooperação em saúde, ciência, tecnologia e inovação. É uma parceria sólida com realizações concretas e projetos que se renovam ano após ano. Você poderia destacar para a gente as principais forças e quais as oportunidades dessa cooperação, especialmente quando integra a iniciativa privada? É um longo histórico desde a criação da Fiocruz em 1900. Há uma marca fortíssima de cooperação com instituições francesas. A mais notável nessa origem é o Instituto Pasteur, onde Oswaldo Cruz, o grande gestor da nossa instituição, patrono da ciência brasileira, como é conhecido. Então, desde aquele momento, ele havia feito curso de especialização no Instituto Pasteur e tinha tomado contato com teorias à época modernas, mudanças de paradigma, como dizemos hoje. Então, essa é uma referência muito importante e essa colaboração hoje continua fortíssima. Colaboramos hoje com o Instituto Pasteur numa plataforma em São Paulo, na USP, estamos com um projeto comum também, agregando a Fiocruz do Ceará, uma cátedra de excelência do Instituto. No campo acadêmico, são inúmeras as parcerias ao longo da nossa história, colaborações importantíssimas com universidades, com conselhos de pesquisa na França. Com relação ao mundo empresarial, é também uma parceria de longa data. Para colocar alguns marcos significativos e que também nos dizem muito do enfrentamento à pandemia, eu destacaria uma colaboração fundamental com o Instituto Mérieux, num momento muito crítico também, que foi a epidemia de meningite meningocócica em 1975, quando o governo brasileiro firmou um contrato com o Instituto Mérieux e Fiocruz, então, começou a implementar uma planta de produção de vacinas
A própria constituição de Biomanguinhos, nosso Instituto de Tecnologia em Vacinas e Biofármacos, começa daí, né? Ainda que seja sempre muito difícil falarmos do início, né, de um processo, né? Difícil estabelecer esses marcos, mas foi um marco muito importante. Na história da cooperação entre a Fiocruz e empresas francesas, com vistas ao seu sistema de ciência, tecnologia e inovação, eu também destacaria um fato muito importante, que foi o fortalecimento do laboratório de virologia, isso já no final dos anos 70, a partir de uma doação do Dr. Charles Mérier, que favoreceu a vinda de 2 pesquisadores, um brasileiro, Dr. Hélio Pereira, e sua esposa, Peggy Pereira. Ambos estavam na Inglaterra e puderam voltar ao Brasil, no caso do Dr. Hélio, e fortalecer a virologia e criando as bases do nosso laboratório de vírus respiratório e sarampo, um laboratório que hoje tem um papel decisivo no diagnóstico de Covid-19 e de outras doenças. Então, quando olhamos um fato do presente, pensar esse fio da história, né, pensar os caminhos que se encontraram e permitiram o desenvolvimento de tantas áreas de pesquisa é fundamental para um maior entendimento e para também pensarmos os desafios do futuro, né, que hoje se encontram em várias áreas de cooperação. A pandemia de Covid-19 mostrou o quanto saúde e desenvolvimento sustentável estão intrinsecamente ligados. Com a sua experiência, Nízia, o que você destacaria como as principais correlações entre epidemias, mudanças climáticas, biodiversidade e humanidade? A questão da emergência de novas doenças e também a reemergência de doenças antigas, como é o caso da febre amarela, né, que tivemos surtos recentes em áreas geográficas onde já não se identificava a doença, todo esse processo está intrinsecamente ligado com questões como mudança climática, condições ambientais e, sobretudo, eu diria, condições socioambientais. Então, não é possível pensar saúde sem ter essa visão ampla, né? Eu diria que uma pandemia é um fato social total que envolve as dimensões biológicas, sociais, culturais, econômicas, políticas. E isso se viu de uma maneira muito clara na atual pandemia. Há um artigo publicado pelo nosso grupo de pesquisadores da Fiocruz da Amazônia e também pesquisadores do Rio, que mostrou de uma maneira muito clara que o surgimento da variante Gama esteve muito associado ao próprio processo de transporte, circulação de pessoas, de mercadorias e, claro, que a ausência de uma vacinação mais intensa, que tem se mostrado um dos meios mais efetivos na superação da atual crise sanitária. Então, há uma intrínseca relação socioambiental que passa pelas questões que você colocou e que precisam ser abordadas de uma forma sistêmica, para que possamos ver de que maneira nos prepararmos para quaisquer outras emergências sanitárias. E nesse cenário, Nízia, na sua avaliação, qual seria o papel da cooperação internacional para melhorar a prevenção e a resposta a crises dessa magnitude? A cooperação internacional, ela tem nesse momento um papel central. Fala-se mesmo hoje, mais do que uma cooperação internacional, uma diplomacia da saúde. Se trata de pensar um sistema de governança global, fortalecendo o papel dos organismos multilaterais, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, com vistas a maior equidade no acesso a bens, a ter bens como a vacina, como bens públicos, né? Que foi a orientação da Organização Mundial de Saúde, mas que vimos como que na prática essa equidade não se concretizou e hoje temos uma grande desigualdade de cobertura vacinal do mundo, o que significará que não sairemos da pandemia de uma maneira harmoniosa, uniforme,
que os países terão alguns mais dificuldades do que outros para superar esse quadro tão grave. Portanto, a cooperação internacional ela terá um papel fundamental, além da cooperação centrada nesse pilar dos organismos internacionais, também as instituições de saúde pública e de pesquisa. Ao lado disso, eu também destacaria o papel importante do setor privado com uma visão afinada com essa ideia do desenvolvimento sustentável e também promotor de menos desigualdades no mundo, inclusive no que se refere à ciência e tecnologia. Como primeira mulher a ocupar a presidência da Fiocruz e tem um sorriso embaixo dessa máscara, qual a sua visão sobre a importância da diversidade de gênero na ciência e na pesquisa? A diversidade de gênero, ela hoje se constata de uma maneira bastante acentuada, inclusive com a liderança de mulheres em muitas das atividades que não só a Fiocruz, instituições em todo o mundo realizam, e mesmo na função de governantes, né, de países e de organismos, mas há um ponto que eu considero muito sensível. Para você ter uma ideia, o nosso laboratório de vírus respiratório sarampo, responsável pelo diagnóstico de Covid e colaborando com vários outros laboratórios, é liderado por uma mulher. Hoje nós temos um hub de vacina de mRNA, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, para ter um papel em toda a América Latina. Também são pesquisadoras jovens, mulheres, à frente dessa iniciativa. No entanto, se nós olharmos o conselho deliberativo de uma instituição como a Fiocruz, apenas 1/3 é constituído por mulheres. Então, há ainda muito que se vencer, né, em termos dessa ocupação dos espaços de governança das instituições, também o reconhecimento pelo sistema de ciência e tecnologia, para que, de fato, muitas barreiras possam ser superadas. Além disso, a pandemia mostrou um impacto muito grande na vida das mulheres, sobretudo aquelas com filhos pequenos, com a conciliação de atividades de cuidado com os filhos, atividades acadêmicas. Nós temos, e há algumas iniciativas muito interessantes que nos inspiraram, trabalhado também para que haja uma avaliação acadêmica diferenciada, considerando principalmente esse período dos primeiros cuidados com os filhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, esse sorriso que você falou se traduz numa frase: você é uma inspiração e você é um exemplo. E eu sempre respondo, fico me sentindo assim mais do que feliz, muito responsável por esse papel, mas acredito que ele só é mesmo desempenhado a contento quando há políticas públicas promotoras de igualdade. Quando eu falo políticas públicas, e nós estamos falando aqui na Câmara do Comércio, também as empresas promovendo equidade. Eu acho que isso é muito, equidade de gênero no caso, eu acho que isso é fundamental. Por meio do reconhecimento da sua trajetória e atuação, o Prêmio Personalidade é uma homenagem da comunidade empresarial, representada pela Câmara de Comércio França-Brasil, à área da saúde como pilar de sustentabilidade. Que nada mais atual, né? Nisso eu te pergunto, Nízia, como as empresas podem contribuir para fortalecer a saúde, a ciência e a inovação nesse contexto e endereçar os desafios para cumprimento da Agenda 2030? Acho que há uma ampla agenda, né, a ser trabalhada, e eu começaria dizendo que é muito importante a construção comum, conjunta dessa agenda. Para nós, na Fundação Oswaldo Cruz e na minha experiência, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde é fundamental. E dentro do Sistema Único de Saúde, do componente de ciência e tecnologia. Que papel caberia às empresas, uma vez que eu estou falando do lugar de uma instituição pública de ciência e tecnologia? Nossa história é também uma história de parcerias, como eu relatei aqui, nos casos do Instituto Berrier, da Servier, teria várias outras a mencionar. Então, parcerias conduzidas no sentido de garantir o acesso à população dos insumos de saúde, algo que foi tão crítico nesta pandemia, quando não foram apenas as vacinas que faltaram, mas faltaram medicamentos importantes para atender as pessoas hospitalizadas,
quando faltaram até mesmo produtos de menos tecnologia, de uma tecnologia menos complexa, como luvas, não é? Até máscaras, né, que estamos usando. Então, acho que há toda uma possibilidade de trabalhos, de parcerias, de transferências tecnológicas, sempre voltadas para o acesso e, além das transferências tecnológicas, outras parcerias também. Nós tivemos, durante essa pandemia, um exemplo também muito interessante de participação da sociedade civil, pessoas físicas e empresas, principalmente, através de uma iniciativa que foi a Unidos contra a Covid-19. Através dessa iniciativa, recebemos doações que permitiram a construção de todo um centro de qualidade para o controle de qualidade da vacina, foi inaugurado agora, que contribuíram para a construção de um centro hospitalar dedicado à Covid-19 e também áreas de unidade de diagnóstico, ou seja, processando os testes, né, numa velocidade maior em apoio ao sistema de vigilância do Sistema Único de Saúde. Então, eu dou esse exemplo para mostrar que foi uma grande mobilização, mas é algo que não deveria acontecer apenas no momento da emergência. Então, nesse momento, nós estamos discutindo, e creio que isso tem que ser mesmo construído como agenda comum, como eu disse, a continuidade desse tipo de colaboração. Nesse caso aí, diferente dos casos que eu retratei antes, de transferência tecnológica, de encomendas tecnológicas ou simplesmente de parcerias para que cheguem os produtos à população, também doações para aquele ponto mais frágil, a meu ver, do nosso país no enfrentamento à pandemia. Nós temos o SUS, que é uma força, nós temos a cultura da vacinação, e eu digo isso com um sentimento renovado de esperança, porque sofri com toda a população e ali coordenando as ações da Fiocruz com tantas perdas de vida, mas ao mesmo tempo nós vemos que a população acolheu a ideia da vacinação, porque tem uma história, né, também de campanhas. Eu acho isso muito bonito, muito significativo. Mas não podemos pensar só em campanhas, né? Então, talvez esse esforço que aconteceu agora, nessa iniciativa Unidos contra a Covid, que possa permanecer fortalecendo principalmente, eu diria, o sistema de ciência e tecnologia da Fiocruz, das universidades, onde muitas inovações interessantíssimas e úteis surgiram nesse contexto, mas muitas vezes sem a possibilidade de uma maior escala, né, para seu uso pleno pela população. Então, há muito o que fazer. Mas eu acredito sempre no diálogo e nas construções conjuntas para nós, né, na Fiocruz e para mim em particular, esses pilares de fortalecer o sistema de ciência e tecnologia e o nosso Sistema Único de Saúde, né, garantindo acesso, fortalecendo a produção local, são os aspectos mais importantes. Obrigada, Anísia, mais uma vez pela sua participação aqui. Parabéns pelo Prêmio Personalidade. Eu agradeço muito, Viviane, pela oportunidade dessa conversa e, sobretudo, pela emoção de receber uma premiação tão especial no dia de hoje. E obrigado você por ter acompanhado aqui a nossa conversa. Nízia e Viviane, que grande privilégio para todas e todos nós acompanhar essa discussão quanto a questões que serão decisivas para nossas sociedades, nossas economias e nossos ecossistemas, indissociáveis e interdependentes. Um grande merci a vocês duas. Dando sequência à nossa celebração, gostaríamos de compartilhar os 2 últimos depoimentos da noite, preparados por nossos parceiros da MedRio Checkup e da Michelin, em homenagem à nossa laureada. É com grande honra e satisfação que passamos assim a palavra aos senhores Gilberto Ururaí, diretor médico da MedRio Checkup, e Feliciano Almeida, presidente da Michelin América do Sul. É uma honra para a MedRio Checkup participar das homenagens a Nízia Trindade. Doutora em Sociologia, entre outros tantos títulos, Nízia é atual presidente e a primeira mulher à frente da Fiocruz. Recentemente, Nízia foi condecorada com a Legião de Honra, principal insígnia do governo francês. Nossa Câmara de Comércio França-Brasil, seção do Rio de Janeiro, foi precisa. Nízia Trindade é a personalidade do ano 2021. Nossa homenageada tem profundos conhecimentos
das relações entre o Instituto Pasteur e a Fiocruz, iniciadas por Dom Pedro II e Louis Pasteur e solidificadas ao longo do tempo por Oswaldo Cruz e demais cientistas. Nízia foi uma das organizadoras, pelo lado do Brasil, do livro Louis Pasteur e Oswaldo Cruz. E ao longo do tempo, o Instituto Pasteur em Paris e a Fiocruz, no Rio de Janeiro, mantém acesa a chama dessa profícua parceria. Hoje, durante a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, Nízia lidera as ações da Fiocruz no enfrentamento da pandemia. A Fundação Oswaldo Cruz produz milhões de doses de vacina contra a Covid-19, vacinas que fortalecem a imunidade e salvam vidas. A Nízia Trindade, a nossa admiração, gratidão e aplauso, e o desejo que continue a impulsionar as relações científicas França-Brasil. Olá, boa noite a todas e todos. É com grande satisfação que a Michelin participa por mais um ano do Prêmio Personalidade França-Brasil, que homenageia personalidades que têm se destacado e principalmente têm feito a diferença em nossa sociedade. Nós, na Michelin, estamos convictos de que não há futuro sem que tudo seja sustentável, onde estamos comprometidos com o planeta e colocamos as pessoas no centro de nossas atenções. Esta é a base do nosso modelo estratégico e do nosso modelo humano e social. E em momentos como o que estamos vivendo, faz-se mais que necessário mostrarmos a nossa força coletiva, valorizarmos e aplaudirmos histórias transformadoras, como a da Nízia Trindade Lima, que tem sido uma das grandes líderes no enfrentamento da pandemia em nosso país. É graças a trabalhos de excelência como este que estamos juntos vencendo esta grande batalha. Muito obrigado e uma ótima celebração a todos. Muito obrigada, un grand merci, chers Gilberto e Feliciano, por suas homenagens, que reiteraram os méritos da atuação de Nízia e ressaltaram a força coletiva da longa tradição da colaboração França-Brasil na área de saúde como alavancas de sustentabilidade. Após essas palavras, chegamos aos momentos finais de nossa cerimônia, que culmina com a entrega de nosso prêmio Personalidade a Nízia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Para fazer essa entrega, gostaríamos de chamar novamente ao palco o presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, Patrick Sabatier. Cara Nízia, como já foi dito, hoje estamos reconhecendo uma trajetória excepcional com realizações e avanços exemplares à frente da Fiocruz, por suas qualidades humanas e profissionais, por seu engajamento e sua visão, por sua dedicação à saúde, ciência e inovação e em prol de uma sociedade mais justa e um planeta mais sustentável, e com muito orgulho que a Câmara de Comércio França-Brasil dedica a você o Prêmio Personalidade 2021. Nízia, por favor. Muito obrigado, parabéns. Recebo com grande emoção esta homenagem e o Prêmio Personalidade França-Brasil do ano 2021, a mim concedido pela Câmara de Comércio França-Brasil. Fiquei extremamente sensibilizada com as palavras do presidente da Câmara, Patrick Sabatier, de defesa da ciência, da tecnologia, da inovação no Brasil e do papel da Fiocruz, instituição que represento. Quero agradecer, além do meu agradecimento a Patrick Sabatier, a toda a direção da Câmara de Comércio França-Brasil, ao seu conselho e a todos os associados. Também me senti muito tocada pelos vídeos que me homenagearam nesta noite tão especial. Quero agradecer também à embaixadora da França no Brasil, senhora Brigitte Collet, que recentemente foi portadora da condecoração como Cavaleira
da Ordem da Legião de Honra da França, numa cerimônia também muito emocionante. Quero agradecer a todos os que prestaram depoimentos tão sensíveis. Além da embaixadora Brigitte Collet, agradeço a Dominique Miranda de Sá, minha colega e amiga, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, com quem eu tive a oportunidade de lecionar disciplinas diversas em programa de pós-graduação, com forte peso de bibliografia, de historiadores, sociólogos, pensadores franceses, e que hoje trabalha com questões fundamentais que foram colocadas na noite de hoje, como a discussão sobre a saúde planetária, a questão ambiental como forte determinante da saúde. Agradeço a Paola Minóprio, diretora executiva do Instituto Pasteur no Brasil, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em 2005, no Ano do Brasil na França, e continuamos a trabalhar em estreita cooperação com a implantação do Instituto Pasteur, da plataforma de pesquisa e tecnologia comum na Universidade de São Paulo. Agradeço a Ana Garcia Cebrián, diretora-geral da Sanofi Pasteur no Brasil. Sanofi Pasteur, com uma história tão importante de cooperação com a Fiocruz, que data do início da nossa instituição, como também já foi lembrado por Patrick aqui, e que também é uma parceria em que importantes transferências de tecnologia para a vacina foram viabilizadas. Agradeço a Mathieu Fitoussi, diretor-geral dos Laboratórios Servier do Brasil, outro grande parceiro da Fiocruz, e hoje com projetos também de futuro no campo dos medicamentos e no campo da biodiversidade e seu uso para fins terapêuticos. Agradeço a Gilberto Ururaí, diretor médico da Med Rio Checkup, por seu depoimento tão sensível, a Feliciano Almeida, presidente da Michelin América do Sul, a Jaqueline Saad, diretora executiva da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro, e a Ricardo Piquet, presidente do Museu do Amanhã, um museu que é um marco no Rio de Janeiro e para a cultura do país, e que nos abriga hoje nessa cerimônia tão bem organizada pela Câmara de Comércio França-Brasil. A cerimônia de hoje, além de me deixar emocionada, me faz revisitar momentos muito significativos, um tanto da minha trajetória, da minha história pessoal, mas principalmente da história da instituição que represento, a Fundação Oswaldo Cruz. Uma história que marca um capítulo da história da ciência no Brasil, mas também na cooperação internacional. Ao lembrar dessa história, remontei a um trabalho que fiz em 2005 no âmbito das comemorações do Ano do Brasil na França, em parceria com o Instituto Pasteur. Neste trabalho, além de uma exposição e um seminário, organizei, em colaboração com Marie-Hélène Marchand, amiga do Instituto Pasteur, uma obra de referência sobre a cooperação científica entre nossos países. A obra Louis Pasteur, Oswaldo Cruz, Inovação e Tradição em Saúde. Unir inovação e tradição. Essa é a marca da Fundação Oswaldo Cruz e uma marca fundamental que levamos naquele momento de comemorações porque entendíamos que era fundamental destacar a colaboração científica. A colaboração científica como parte de uma cultura de levar esse conhecimento científico à sociedade e no campo da saúde, fortalecer o acesso às políticas públicas de acesso e parcerias virtuosas entre o setor privado e o setor público. Foi esse conjunto de considerações que estava presente nesse momento e que está presente desde a origem da Fiocruz, portanto, há 121 anos. A instituição começa a sua história
com uma forte relação com a comunidade científica francesa, em particular com o Instituto Pasteur, onde nosso patrono Oswaldo Cruz realizou estudos no campo da microbiologia. Uma história de cooperações que se estendeu ao longo de mais de um século, portanto, e que se encontrou desafiada no momento da pandemia de Covid-19. Entendo que esta homenagem a mim concedida hoje, ela é fruto de um trabalho coletivo e quero nesse momento estendê-la e compartilhá-la com todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz, de todas as categorias, os pesquisadores, os analistas, os tecnologistas, os técnicos, aqueles que na fábrica estão produzindo as vacinas, aqueles que compõem nos mais diferentes espaços de trabalho o dia a dia da nossa instituição, porque sem esse trabalho coletivo não conseguiríamos somar toda a nossa capacidade, a nossa energia e a nossa história em prol da saúde e da resposta a uma das mais graves crises sanitárias da história da humanidade. Uma crise que não é só sanitária, é também econômica, social e humanitária, como reiteradamente temos colocado. Foi um período, e ainda continua a ser, de muita tensão, de muito trabalho e, infelizmente, de muitas perdas. Lamentamos a perda de vidas, as mais de 600 mil vidas perdidas no nosso país, as vidas perdidas em todo o mundo e também o impacto social, econômico, em todas as frentes que esta grave pandemia vem causando. Mas, ao mesmo tempo, temos a noção, e essa pandemia demonstrou de uma maneira cabal, que existem dois pilares para o enfrentamento desta pandemia e de emergências sanitárias no futuro. Esses pilares são a ciência, a tecnologia e a inovação e sistemas de saúde fortalecidos. E no caso do Brasil, o Sistema Único de Saúde, um sistema universal para atender a toda a nossa população, tem sido crucial durante toda essa pandemia. Neste momento também, sabemos e vemos como, mais do que de esperança, já um dado concreto de melhora no quadro sanitário em nosso país, a importância da vacina e da vacinação, porque não existe vacina ou produto de forma isolada. Temos que pensar na vacina e na vacinação. A organização que o Programa Nacional de Imunizações permite, que o Sistema Único de Saúde permite e a adesão da população a essa vacinação. Isso nos enche de esperança. A nós que, nesse momento, já entregamos ao Sistema Único de Saúde, a partir da produção de Biomanguinhos, mais de 140 milhões de doses de vacinas. Mas a nossa produção se une à de outro laboratório público fundamental, o Instituto Butantan, se une às demais vacinas aprovadas pela Anvisa, outra instituição que também mostra a importância das instituições de saúde neste contexto da pandemia e certamente para o futuro da saúde em nosso país. Então, eu acredito na força das instituições, do Sistema Único de Saúde e do Sistema de Ciência e Tecnologia. E aqui eu creio que está um grande desafio para o país no futuro e um desafio para a cooperação internacional. É impossível pensar em saúde, é impossível pensar na recuperação, que é um tema recorrente hoje quando se fala na superação desta crise, sem fortalecermos a ciência, a tecnologia e a inovação, no caso do Brasil, em nosso país, mas podemos falar deste tema em caráter global. É fundamental que a desigualdade que marca essa pandemia no campo social, no campo do acesso aos bens de saúde, como é o caso da vacina, ainda em muitos países em percentuais tão pequenos, o que preocupa a todos neste momento, mas é fundamental que pensemos que, ao mesmo tempo,
há uma desigualdade na ciência, tecnologia e inovação. Então, esta agenda é fundamental para a colaboração em todos os níveis, para a cooperação internacional e para a cooperação do setor público e do setor privado. Tivemos, neste particular, um exemplo extraordinário na Fiocruz, que foi a iniciativa Unidos contra a Covid-19, já muito bem colocado nesta cerimônia por Patrick Sabatier. Essa iniciativa mostrou a potência de ações solidárias destinadas a uma finalidade muito clara de salvar vidas e dar potência às instituições, no caso a Fiocruz, para dar respostas frente à pandemia. É importante mencionar também que isso se faz com um forte diálogo com todas as esferas da sociedade civil, inclusive naquelas áreas onde estão populações em situação de maior vulnerabilidade. Os exemplos são muitos, mas eu queria destacar aqui o edital que fizemos com o apoio da iniciativa Unidos pela Vida contra a Covid-19, que fizemos em relação a populações em situação de vulnerabilidade, quando construímos juntos alternativas a partir deste edital. Creio que essa agenda nos deve trazer reflexões e ensinamentos para a construção de agendas futuras. É o momento de pensarmos nos grandes desafios do nosso planeta. É o momento de pensarmos que sem maior equidade social, sem maior equidade no campo da ciência, da tecnologia e inovação, não teremos condições para enfrentar, seja esse problema atual, sejam emergências sanitárias no futuro. É o momento de pensarmos na saúde planetária, na dimensão ambiental, nos desafios que se colocam com a informação e comunicação, que se mostraram componentes estruturantes na resposta a essa pandemia, nas suas virtudes e nos problemas reiteradamente também colocados, como é o caso das fake news, da desinformação. Mas, além disso, a potência da comunicação e da comunicação pública, em diálogo com a sociedade. Esses são os compromissos da Fiocruz, esses são os compromissos que firmei ao longo da minha trajetória e que só venho aprendendo a partir do trabalho coletivo. Então, é em nome desse trabalho, em nome dos desafios que a nossa sociedade enfrenta e da cooperação tão importante entre a Fiocruz e as instituições francesas, com destaque para todo o trabalho feito pela Câmara de Comércio França-Brasil, que eu reitero aqui o compromisso de, além de receber o prêmio, propor a continuidade de uma agenda comum, uma agenda em prol da ciência, da tecnologia, da inovação, voltada para a saúde, para a maior equidade, para a justiça, para a paz e para a democracia. Muito obrigada. Bravo, Nízia Trindade Lima, por mais esse reconhecimento de nossa comunidade França-Brasil. E é assim que chegamos ao final dessa histórica 21ª edição do Prêmio Personalidade França-Brasil. Um marco para avançarmos juntos na pauta da saúde como pilar da sustentabilidade. Merci mais uma vez a nossos patrocinadores pela parceria e à equipe executiva da Câmara de Comércio França-Brasil no Rio de Janeiro por sua dedicação e profissionalismo. E para encerrar, gostaríamos de fazer um agradecimento especial a todas e todos que nos acompanharam ao longo dessa noite, desejando a vocês um final de ano pleno de vida, saúde, esperança e energia. Esperamos vocês em 2022. À l'année prochaine!